Olá, meus queridos, cumprimento a todos, com a paz do Senhor, Shalom. Agradeço a todos que têm valorizado e ajudado esse canal a crescer, curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Fico muito feliz e sou muito grata com todos vocês. Que o Senhor possa abençoar a cada dia a nossa busca, né, o nosso crescimento no estudo da Palavra de Deus. Eu sou estudante da Palavra de Deus. E como eu sei que tem muitas pessoas que gostam muito de meditar, de conhecer mais e mais, estudar a palavra de Deus, isso é muito bom. Eu te convido para juntos estudarmos. Se você tiver alguma pergunta, algum tópico de estudo, manda para mim embaixo aqui, interage. Eu gosto muito de eu saber, de ouvir de vocês se vocês estão entendendo aquilo que eu estou falando. Se tiver dúvida, me perguntem, que eu puder ajudar, vou ficar muito feliz com isso. E hoje o assunto que eu vou trazer é sobre a apostasia dos últimos tempos. Gostaria que aquele que ainda não é inscrito se inscreva, curta, compartilhe. Vamos ajudar o canal a crescer para que outras pessoas como nós também estude e ame cada dia mais a palavra de Deus. O texto que nós vamos, um dos textos, né, que nós vamos estudar hoje é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 16. Quem puder, estude, leia, né, os 16 versículos deste capítulo. É muito maravilhoso, muito perfeito. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. No verso 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Verso 11. Manda estas coisas e ensine-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, do trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar a doutrina, a palavra revelada, até que eu vá. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Nos está falando aqui do nosso testemunho. Verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Bem, apostasia. O que é apostasia? Apostasia nos fala que é o abandono, a renegação da fé. Isso nos últimos tempos, é o que estamos vivendo. Alguns se afastarão da fé. Isso é apostasia. Lá no livro de Atos, capítulo 20, 29 e 31, nos fala o seguinte, que Paulo, Shaul, ao partir da Ásia, né, depois que ele abriu as 7 igrejas e foi aquela bênção, quando ele partiu da Ásia pela última vez, advertiu severamente aos presbíteros de Éfeso sobre Atos 20, 29 ao 31. No verso 29, porque eu sei isso, Paulo falando, Shaul falando, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. Verso 31, portanto, vigiai. Meus queridos, existem 2 tipos de vozes que têm ecoado nesses últimos dias, nesses últimos tempos. A voz do Espírito Santo de Deus, que lá em Apocalipse 3:22 nos fala que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, e a voz de espíritos enganadores, espíritos demoníacos. Apostasia dos últimos dias. Lá em João 8:44, a palavra do Senhor diz o seguinte, o diabo, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Desde o Éden, Satã se opõe à obra de Deus, colocando em dúvida a obra do Pai no coração do homem e ensinando mentira. No livro de Lucas 18:8, Jesus, interrogado pelos fariseus, ao falar sobre o reino de Deus e como seria nos últimos dias, Jesus, que é Yeshua, HaMashiach, citou os dias de Noé, lá em Lucas 18:8, lê o Lucas 18, capítulo 18 todo. Mas Jesus citou os dias de Noé como exemplo, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, só coisas boas. E nos dias de Ló,
comiam, bebiam, compravam, vendiam, também só coisas boas. Eles só pensavam e faziam coisas boas para essa vida. Esse foi os dois exemplos que Jesus, Yeshua HaMashiach, deixou lá quando os fariseus perguntaram sobre como seria o fim, quando seria o fim e como seria o reino de Deus. E interessante nesses dois exemplos que quando Jesus deu esses dois exemplos, tanto no dia de Noé quanto nos dias de Ló, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. A gente pode perguntar assim, mas qual o problema em comer, beber, casar? Nós também fazemos isso. Nós comemos, bebemos, vendemos, faz parte da nossa vida, compramos, faz parte do nosso dia a dia. Qual o problema nisso? O problema não está nisso. O problema é o nosso coração só estar nisso, que tipifica aquelas coisas que são para esta vida, as coisas para esta vida, tudo que está focado para aqui, para a terra, para a nossa vida aqui. Então, Jesus disse, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele deixou uma pergunta no ar. Será que estamos pensando, reflitam isso, queridos, será que estamos pensando nas coisas do céu? Lá em Colossenses 3:2, a palavra fala o seguinte, pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Esse pensar aí é que o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração, ele precisa se elevar nas coisas que são eternas, nas coisas do céu. Isso é um dos conselhos que o Senhor deixou na palavra do Senhor. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Porque nós sabemos que a nossa vida, nós estamos aqui por uma passagem. Nós sabemos que o reino que nós desejamos não é aqui. A Terra, o nosso planetinha, lindo e perfeito, com uma natureza incrível, exuberante e espetacular, ao longo de sua criação tem passado por vários, a palavra da moda agora, resets, que são as transformações, né, ações naturais. E aí, no caso aqui, nos fala de seca em excesso de chuvas, ao qual tem interferido nos relevos, desvios de percursos de rios, no clima, na vegetação, e através também de terremotos, furacões, chuvas, tempestades intensas, tsunamis e outras. Normalmente, onde há placas tectônicas, há uma incidência maior de terremotos e muitos deles intensos. O poder destrutivo de alguns simplesmente extingue, acaba, destrói cidades, povos, até que a própria natureza se refaz e às vezes há novamente a reconstrução natural ou até pelo homem desses lugares afetados. Um grande exemplo que nós temos disso é Israel. Lá em Israel, os arqueólogos entram em delírio quando vão para lá. Não só Israel, mas grande parte do Oriente Médio, por se terem lugares lá que tem muitos terremotos. Nós sabemos que toda vez que é um terremoto, se destrói tudo, cai casas, cai prédios, cai tudo, né? E fica aquela coisa horrorosa, aquela desolação, muitas mortes. Aí normalmente destrói a cidade, acaba com a cidade, mas depois ela é reconstruída normalmente depois de muitos anos, às vezes demora muitos anos mesmo, centenas de anos. A própria natureza assim, se encarrega de aquele caos que estava lá, começa a nascer vegetação, aí depois disso há uma recuperação, digamos assim, né, onde vão ficando camadas, né, eu tenho vídeos explicativos de um arqueólogo que eu admiro muito, que é o Rodrigo Silva, e ele explica sobre isso, porque ele já fez muitos estudos lá naqueles lugares lá, e eu fico encantada com as coisas que aos poucos eles vão descobrindo, né, na arqueologia que tem lá, as várias camadas que existem em Israel, nas cidades hoje, né, algumas cidades em Israel, que de vários terremotos terríveis que aconteceram lá, e cai tudo e destrói tudo, e depois vem outro tipo de povo, outro tipo de gente, vai lá e constrói tudo de novo, aí dá outro terremoto, quebra tudo de novo, aí passa, depois de anos, vai lá e reconstrói tudo de novo, e com isso, os arqueólogos amam quando vão estudar lá, né, tem lugares que são muito bons para isso. E há relatos bíblicos de grandes e fortes terremotos na própria palavra de Deus,
na qual várias cidades foram extintas e depois reconstruídas pela natureza e pelo homem também. Estes fatos aconteceram e acontecem em todo o planeta, não é só no Oriente não, aqui na nossa região aqui também, com certeza aconteceu isso, tsunamis, terremotos e outros cataclismas, que sabe-se Deus lá o quê, aquele Grand Canyon que tem lá nos Estados Unidos, lá, a gente deduz que foi um asteroide que caiu ali ficou aquele buraco, deve ter extinguido, não sei se tinha população lá, não se sabe, mas são coisas que acontecem, isso vira e mexe acontece, e hoje nós estudamos, né, coisas que aconteceram há muitos anos atrás. Esses fatos aconteceram e acontecem em todo o planeta. Atualmente se tem descoberto cidades inteiras submersas. Eu não sei se vocês viram, tem casos sobre isso, com as tecnologias que tem hoje de mergulho, com câmera, né? Eles descobriram cidade com... você vê que era uma cidade claramente, tem muros, até as pilastras de várias casas que tinha na época, e estão submersas. Então a gente entende que houve um tsunami que destruiu aquela cidade depois de muito tempo. Lógico, muitas pessoas morreram, é óbvio, mas ali próximo, ali hoje, existem civilizações, mas embaixo ali está provado claramente que existem cidades submersas, entendeu? E são coisas que hoje nós estamos descobrindo que aconteceu, porque graças a Deus tem quem vai lá e estuda e vai revelando essas coisas. Nosso século XXI com a tecnologia tem algumas vantagens, coisas muito boas, que nos ajudam a entender algumas coisas que aconteceram lá atrás. Algumas cidades são soterradas por terremotos, que no caso são os arqueólogos que nos fazem entender algumas coisas hoje em dia. E não é muito difícil nós entendermos hoje que alguma ação natural extinguiu determinados povos ou lugares e etc. Outro fato importante foi o próprio dilúvio, vocês lembram? O dilúvio ele foi global, ele foi em toda a Terra, em todo o planeta. E muita coisa na natureza se modificou depois desse cataclisma. Nós sabemos que depois do dilúvio, alguns rios possivelmente mudaram percurso, porque quando as águas baixaram, antes se tinha um tipo de geografia e depois subentende-se que pode ter havido mudança, né, até mesmo de o fluxo dos rios, coisa assim. Isso são estudiosos que falam, tá, meus queridos? A gente aprende isso em colégio. Muita coisa na natureza se modificou depois disso. Portanto, nosso planeta, lindo, maravilhoso, perfeito, incrível, vive em constante evolução. Constante evolução. Hoje eu vou fazer um comentário rápido aqui sobre Ratanabá. Creio que alguns de vocês já devam ter ouvido sobre essa descoberta que viralizou nos nossos dias, sobre Ratanabá. Bem, só fazer um comentário rápido aqui, em Mateus 24:12, a palavra nos fala o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, que nos fala do pecado, o amor de muitos esfriará. Em Daniel também nos fala que até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte a outra e a ciência, a tecnologia se multiplicará. Com o crescimento assustador da tecnologia em nossos dias, nos últimos tempos, hoje ela tem avançado e muito favoravelmente, né, em nossos dias, para as nossas vidas. Tem tanta coisa boa que nós nos favorecemos da tal da tecnologia. Internet, a tecnologia digital. Hoje nós temos geladeira, micro-ondas, computadores, TV de controle remoto, celular, banco digital, temos Pix, PicPay, descoberta de laser, de multi-imagem e muita coisa boa. Nunca os consultórios psiquiátricos ficaram tão lotados como nos dias de hoje. Tanta coisa boa, tanta tecnologia e os consultórios psiquiátricos estão cada dia mais lotados. Interessante, né? Como em nossos dias. A palavra do Senhor lá em Mateus 6,34 nos fala o seguinte: não andeis ansiosos e inquietos pelo dia de amanhã. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Basta cada dia o seu mal. Bem, em pleno século XXI, com esses equipamentos de alta tecnologia, trouxeram à tona e viralizou a descoberta de uma tal cidade e civilização que existiu
aqui na Amazônia, no Brasil, uma cidade maior que o estado de São Paulo, chamada Ratanabá, onde pesquisadores brasileiros há anos já catalogaram, estudaram sobre a sua existência, mas pela dificuldade em financiamento de estudos, até mesmo o trabalho arqueológico que é aqui no Brasil, não puderam detalhar com mais profundidade. É como se tivesse que caído no esquecimento. Aí vem um tal de pesquisador, meus queridos, eu não vou citar o nome, porque eu fico até com medo de dar nome aqui no meu canal, em algumas pessoas, e trazer algum problema amanhã depois. Mas já tem no YouTube vários vídeos sobre Ratanabá. Mas o primeiro que bombou, que trouxe esse boom todo, né? E que viralizou, é o dono de uma empresa duvidosa, ufólogo, ele acredita em ETs, estuda sobre ETs. Tem até um tal de ET Bilu que foi criado por ele ali. E lançou um vídeo informativo que viralizou e o mundo inteiro hoje tem consciência, sabe desse Ratanabá. Aí, meus queridos, muito cuidado quando for ver esses vídeos. Recebemos coincidentemente a visita recente aqui de um ilustre com certo nome aí de não sei o que lá, Mosquito, Elon Mosquito, que numa entrevista que ele deu, ele desmerece a obra criadora de Deus, o homem, o qual Deus o capacitou com a inteligência incrível e poder que o Criador nos capacitou para que cuidássemos do nosso planeta. Esse Tantã Mosquito, na entrevista que ele deu, ele disse que a sua obra-prima, que é a obra-prima que ele está fazendo, os robôs humanizados são perfeitos. Eles serão a salvação da lavoura. Que em alguns poucos meses teremos ônibus espaciais que nos levarão para Marte, tá? E que ele terá uma base que iniciará a vida lá, em Marte. Que nós não devemos temer, pois a Terra está com os dias contados. Mas ele já pensou em tudo e vai nos levar para Marte, pois os ETs nos ajudarão nesse processo, pois eles são muito evoluídos, são seres muito evoluídos, muito mais evoluídos que nós. E querem nos ajudar a sair daqui, enquanto é tempo. Não estou delirando não, tá, queridos? Não estou delirando não. Está nos vídeos. Olhem os vídeos no YouTube, que vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Só o Senhor para ter misericórdia. Sobre essa tal cidade de Ratanabá, que existiu na Amazônia, que nela habitavam seres superiores, evoluidíssimos, que nós, quem somos nós? Pior que macaco. Num grau que nos colocou abaixo lá do tapete mesmo, entendeu? E esses seres que viveram nessa cidade de Ratanabá, eles eram riquíssimos. Lá tem muito ouro, muito ouro. Eba! Muito ouro de Ofir. Vieram muitas perguntas quase impossíveis de responder, tais como: quando, que época existiu essa cidade? Quem eram os povos que ali habitavam, moravam? Como viviam? Como e por que essas pessoas se extinguiram sem deixar vestígios? Bem, tá um vucu-vucu danado sobre isso ali na internet. Quem quiser, veja os vídeos, tire suas próprias conclusões. Onde quero chegar? Nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nos últimos dias, nós acabamos de ler o texto que eu li, vêm esses espíritos enganadores semeando mentiras, doutrinas de demônios. Cuidado com aquilo que você ouve e vê. Filtre tudo. Pesquise e muito a veracidade das informações, de quem você está ouvindo, quem fez esses vídeos, porque tem vídeos sobre isso, explicativos, sérios. Confirma se são verídicos, se as fontes são confiáveis. Lembre-se que a palavra do Eterno, a palavra do nosso Deus, Pai, é imutável. Ela é fiel, verdadeira e nela nós podemos confiar. Lembrem que desde o Éden tem um que se opõe contra a obra criadora e a obra redentora
de Deus, semeando dúvida, mentira, engano no coração do homem. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra fala o seguinte: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Queridos, não é hora de nós viajarmos na maionese não, tá? De ficar brincando com coisa séria, não. Sejamos sóbrios e vigiai. Cuidado, vaso. Cuidado, crente. Cuidado, meu irmão, rebanho do Senhor. Vigia seu coração, a sua mente. Cuidado com aquilo que seus olhos e seus ouvidos têm ouvido. Que a nossa mente e o nosso coração possam estar nas coisas de cima, do alto, em obedecer, em sermos fiéis e fazer a vontade do nosso Deus. Ora, creia, confia naquele que escreve os nossos dias. Ou você está dentro da igreja, ou você está dentro da igreja e longe de Deus. Desatento à voz do Espírito Santo. 1 Timóteo 4, versículos 6 a 11. Ordena e ensina essas coisas. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Para você, meu irmão, minha irmã, que faz parte desse rebanho, que é a igreja fiel, a noiva de Cristo, não caia no erro. Deus preparou a terra para que o homem habitasse. O universo, as galáxias, o exército de estrelas, o qual ele chama cada uma pelo nome. Tudo que há no universo obedece à voz do Criador. No livro de Salmos, 115:16, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens, não aos ETs. Vocês acreditam em ETs, meus irmãos? Misericórdia, Senhor. E sabemos que há miríades de anjos de Deus que são usados para nos abençoar, nos proteger, nos livrar do mal, que agem a nosso favor. E ponto. O que tem nos céus é aquilo que nós sabemos que é Deus Pai, Deus Filho, que está na eternidade, os anjos, o arcanjo, anjos, serafins, querubins, isso dali é o que povoam os céus do Senhor, que o universo é do Senhor. A palavra de Deus em nenhum momento nos fala de outras criaturas de Deus em outros planetas. Não fala. Você pode ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Não existe criação de Deus com vida fora da terra. A vida ele deu para o homem e para tudo que ele criou aqui no nosso planeta. Animais, os peixes, as aves, tudo que aqui na terra que nós temos vida. Agora, Marte, Vênus, Júpiter, os anéis de Saturno, sei lá onde, misericórdia. Cuidado com esses espíritos enganadores, palavra de engano, de mentira. No livro de Efésios 4:13, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Meus queridos, olha que desejo maravilhoso que tem na palavra de Deus, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, que é Yeshua, Mashiach, Jesus, o Messias, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Em Hebreus 5:14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. 1 Timóteo 4:12. Torna-te padrão dos santos fiéis. Gênesis 17:1. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou. Aqui tem o tetagrama, tá? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai.
Anda em minha presença e sê perfeito. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, perfeito, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem, muito bem, a palavra da verdade. Leia e conheça e medite a Bíblia, na palavra de Deus. Salmo 19:7. A lei do Senhor, ela é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor, ela é perfeita. Ai daquele que acrescentar ou tirar, mesmo que seja um tio da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é perfeita. Ninguém tem que tirar e colocar nada nela, não. Ela é perfeita e refrigera a nossa alma. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus e meditamos na mesma, nós recebemos o como se fosse um bálsamo sobre a nossa cabeça, sobre a nossa alma, um refrigério que vem de Deus, porque isso faz a palavra do Senhor. Ela é perfeita e refrigera a nossa alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Lucas 15:7. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos de Sadik, que não necessitam de arrependimento. Queridos, eu gostaria muito que esse vídeo chegasse em alguns corações que têm dúvida da palavra de Deus, que têm dúvidas de coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Às vezes o inimigo solta algumas coisas, permite que essas pessoas, que são usadas por ele, soltam algumas coisas na mídia para trazer isso que tem trazido nos últimos dias. Dúvida sobre a palavra de Deus. As pessoas ficam assim, será que eu posso crer mesmo na Bíblia? Será que eu posso crer mesmo na palavra do Senhor? Aí é isso que o inimigo quer, colocar dúvida no coração do homem. Lembrem que ele faz isso desde o Éden, tá? Lembre-se que ele faz isso desde o Éden. Vigiai, vasos, vigiai. Nós que amamos a palavra de Deus, cremos nela, nas promessas que tem nela, lemos e meditamos na palavra do Senhor, sabemos que é um projeto de Deus para a salvação do homem. A salvação de vida eterna e a implantação do reino eterno de Deus. Em breve se cumprirá mais uma profecia que todos nós aguardamos. A vinda do Filho de Deus. Vem Yeshua, vem Jesus. Ele virá e nos levará para estarmos com Ele eternamente. Não é hora de acreditarmos em fábulas profanas. Temos a direção do Espírito Santo de Deus que nos dirige ao caminho da eternidade com Deus. Há uma linda cidade eternal que já está preparada por nosso Deus para que nós estejamos nela e moremos nela. A nova Jerusalém, a nova Jerusalém, a Canaã celestial. Não permitamos que novamente o inimigo coloque dúvidas em nosso coração e nossa mente. Vigia, ora, medite na palavra de Deus, creia e confia em Deus e em suas promessas, no nosso Salvador, em Jesus, em Yeshua Mashiach. Nosso Salvador virá e Ele nos levará para estarmos com Ele eternamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu desejo, querido, é que você, como eu, continue estudando a palavra de Deus, firme na rocha, firme na palavra de Deus, firme no Senhor. Lembre que Adonai Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Lembra que o Senhor é o Deus dos exércitos, Elohim Tsevaot. Lembra que Ele está conosco todos os dias até a consumação. Fiquem todos com a bênção do Senhor e vamos juntos a cada dia mais buscar conhecimento e graça na palavra de Deus. Amém? Shalom, Leitraot. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.